Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aprendendo e Compartilhando. Vamos continuar com o sistema do bolão. Na última aula nós ficamos com esse procedimento de montar os jogos, só que o número está sendo repetido. Ele está aceitando o mesmo número para o mesmo jogo e isso não pode. Então vamos fazer com que ele não aceite o mesmo número uma vez que foi clicado naquele jogo, não aceite mais. Vamos aqui em desenvolvedor, Visual Basic, e aqui onde tem selecionar número, aqui quando começa o loop, isso aqui faz o loop em coluna por coluna. Vou copiar esse loop, Ctrl C, aqui na parte de cima vou dar um espaço e vou colar esse loop. E vou fazer um comentário aqui, verifica se o número já foi selecionado. A coluna é a mesma, está tudo do mesmo jeito, só que temos que verificar a condição. A condição é essa mesma aqui. Se o valor da coluna for igual à célula ativa, só que é condicional. Então, if, cola, then, então, and if, para fechar. E aqui no meio, coloca-se a mensagem. msgbox, este número já foi selecionado. Web Critical e um título de erro. E para fechar, exit sub, para sair do procedimento e não carregar o restante da macro. Então esse código é somente para verificar se o número já foi cadastrado. Se o que está lá na coluna do jogo foi igual ao que está selecionado lá na tabela, entre os campos, se o número 27, por exemplo, tem aqui selecionado 27, então se esse aqui for igual, então vai dar a mensagem. Para isso, vamos começar um novo jogo. Vou limpar isso aqui que ainda não está limpando. Vou clicar aqui no 28, de novo, 39. Vou clicar no 28 novamente. E aí tem a mensagem. Esse número já foi selecionado. Então ele não vai deixar mais. A mensagem pode ser do jeito que você quiser. Esse número já foi selecionado e clique no outro número, alguma coisa assim. Pode. Mensagem somente para que você veja que pode ser feita a mensagem para impedir que o número seja clicado novamente. É isso. A outra coisa é que nós não vamos ficar com esse botão aqui todo o tempo. Vai ser ao clicar no número, ele vai carregar aqui diretamente. Então vamos fazer isso. Tirar esse botão daqui, deletar. Vamos aqui, já tem aqui em Visual Basic. Só que o comando nós vamos pedir para que ele execute essa macro. E para executar essa macro, Ctrl C, eu vou aqui dentro da planilha bolão, igual aquele da selecionar dezena. Vou clicar aqui, 2 cliques. Aqui vai ficar o worksheet mesmo, mas o procedimento vai mudar de change para selection change. Aqui embaixo, selection change. E aqui ele cria outro procedimento. Dentro desse procedimento, aqui eu vou inserir o código. O código é bastante simples. Outra coisa, vamos verificar a interseção. A intersecção do clicável. A intersecção é toda essa região aqui. Quando eu clicar em uma das células que estão dentro dessa região, então ele vai executar aquela macro.
Essa região aqui começa no C5, que é o primeiro, e termina aqui no 60, que é o L10. Começa no C5, termina no L10. É isso que eu tenho que informar aqui. Essa é a intersecção. Então, se intersecção, ou intersection, né, em inglês, target, range, então ali é a célula C5 até o L10. Fecha e fecha de novo do intersection. Is not, quer dizer, se a intersecção não tiver nada, quer dizer, não for clicada, então exit sub. Opa, faltou um então. Then espaço exit sub. É isso. Então, se aquela região do C5 até o L10 não for clicada, is nothing, que se não tiver nada, então não vai acontecer nada, ele vai sair da macro. Se não, ele vai chamar call aquela macro, selecionar número. E é somente isso. Tá? Então, no selection change, intersection target, que é o alvo da célula, né? A célula que vai ser clicada dentro dessa região, e executa ou não executa. Por isso agora, se eu clicar aqui no 16, ele já vai pular para lá o 16, 19, 23, 29, 19, de novo selecionado, 10, 7, 15, e aí fechou o jogo. Outro jogo. Então é isso que era o principal objetivo desse sistema, era mostrar como fazer o número pular para outra local. É apenas através de uma macro. Para pular pode ser feito somente para pular, ele tem que ser feito o código. Esse código aqui é que faz com que o número pule. Então ele não é tão simples, ficou grande, né? Depois de ajeitado, isso aqui é que faz com que o número pule. Agora, para fazer esse número pular ou clicar, aí esse código dentro da planilha. Esse código faz com que o número pule, mas para o número pular é preciso ter o código que faça ele pular. E aqui só dá o comando. E é isso. Pronto. Agora nós temos que fazer o seguinte: quando for para conferir um valor, os números sorteados, vai ser colocado os números aqui, as 6 dezenas sorteadas. Então, eu quero que ao mostrar essas 6 dezenas aqui, elas selecione as que forem iguais. Por exemplo, eu tenho aqui o 49. Então, se aqui, em qualquer lugar, eu tiver o 49, então eu quero que ele marque aqui o 49. Em todas as... Aqui tem 49, aqui também tem 49. Em todas elas que tenham 49, seja marcado. Então, como fazer isso? É simples, é apenas uma forma condicional. Eu vou dizer para ele, se esse valor aqui for igual a esse que está aqui, então ele vai colorir isso aqui. Isso não é no VBA, é aqui mesmo na condição da célula. Porém, tem uma questão. Quando tiver vazio e aqui também tiver vazio, significa que esse é igual a esse. Então ele vai colorir. Quando tiver vazio, ele vai colorir. E eu não quero que faça isso. Eu quero que ele faça a pintura, a coloração da célula
somente se tiver número. Se não tiver número, ele vai deixar em branco. Mas para isso eu teria que criar uma série de fórmulas, não é muito interessante. Então vou criar um atalho. Eu não vou fazer referência direto a esse. Vou fazer referência direto a essa segunda linha aqui mais embaixo. Dizer assim, se esse valor aqui, que é o P1, estiver igual a vazio, então eu quero que ele escreva um ponto. Coloque um ponto ali. Pode ser qualquer símbolo, eu coloquei um ponto. Se não, ponto e vírgula, P1 vai ser igual a P1, né? Olha só, se aqui esse valor aqui dessa célula se chama P1, estiver vazio, eu quero que ele escreva um ponto. Se não, vai escrever o mesmo valor que tiver aqui. Então olha só, está vazio, tem um ponto. Se eu colocar um valor qualquer, ele vai colocar o valor que tiver. Para que isso? Para quando eu comparar, por exemplo, aqui tiver vazio, aqui tem um ponto. Então não vai ser igual, por isso ele não vai pintar. Ele só vai pintar quando for igual. Então quando aqui, por exemplo, eu tenho um 5 aqui, e eu coloco 5 aqui para conferir, aí ele compara 5 com 5, então ele pinta, que ele está comparando esse com esse. Não é com o de cima. De cima é somente visual. E aí o que eu faço? Eu vou arrastar essa fórmula para as outras colunas. E agora vamos à condição. Vou clicar aqui. Bem aqui em iniciar. Formatação condicional. Nova regra. Aqui na última opção, usar uma fórmula. Eu vou digitar a fórmula aqui. A fórmula é bem simples. Igual ou abre parênteses, igual ou abre parênteses. Clico aqui na célula que eu quero, que é a P5. Só que quando clica, ela já deixa a célula bloqueada aqui, com o cifrão. Não precisa estar bloqueado, tem que ficar desbloqueado. Então eu vou apertar a tecla F4 3 vezes para ele desbloquear. F4 1, F4 2, F4 3. Igual ao que? Ao que eu vou comparar, que é aqui, ao P2. Esse tem que ficar bloqueado mesmo. Então já está correto. Ponto e vírgula. De novo, clico no P5. 3 vezes F4 para desbloquear. Sinal de igual. Vou clicar na segunda opção. Pronto. Ponto e vírgula. Volto. Clico no P5 novamente. F4 para desbloquear. Igual. Clico agora na terceira opção. Ponto e vírgula. Volto para clicar no P5. F4 para desbloquear. Igual para a quarta opção. Ponto e vírgula. Volto para P5 novamente. F4 para desbloquear. Igual. Volto lá na quinta opção. Ponto e vírgula. Volto aqui no P5. F4 3 vezes para desbloquear. Igual à última opção. E fecha o parêntese. Então é isso, eu estou dizendo aqui, se o valor daqui for igual ao que está aqui, ou então igual ao que está aqui embaixo, ou então igual a esse, ou então igual a esse, ou então igual a esse, ou igual a esse, ou igual a esse, ele vai marcar. Então é somente isso. E agora a formatação. A cor que eu vou escolher do preenchimento. Se eu quiser mudar o texto, eu escolho a cor aqui do texto, do número, para ficar também trocado. Eu não quero isso não. Eu vou, somente o preenchimento, eu vou escolher essa corzinha clara aqui, amarelinho. Aí você pode estar escolhendo qualquer cor. E dou um OK e depois outro OK. Pronto, já está funcionando. Agora, se eu colocar um 5 aqui, o que vai acontecer? Ele vai colorir. Ficou colorido. Se eu apagar, ele não colore. Bom, agora vou arrastar isso aqui para todas as células, que no caso aqui são 15 números, né? Todas elas. Então vou clicar na primeira, vou vir aqui no pincel, clico no pincel, seleciono da segunda até lá ao final. E assim todos já tem a formatação. Então, aqui tem um 15, se eu colocar o 15 aqui em algum lugar, ele vai pintar.
só que está só nessa linha. As outras linhas ainda não estão com a formatação. Vou selecionar toda a linha aqui. Vou no pincel novamente. E agora eu vou selecionar a quantidade de linha que eu desejar. Tantos jogos possa ser feito aí. Uns 30 jogos, 50, tanto faz. Então é só isso. Soltou, todos já tem aqui. A questão é que está aparecendo esses pontinhos ou então os números. Para isso não aparecer, eu vou selecionar e vou esconder eles. Aqui em geral, aqui pode ser seleciona, clica em botão direito, formatar célula. E aqui em personalizado, no lugar de geral, escrever aqui 3 ponto e vírgula. E ele fica oculto. Mas estamos aí. Agora qualquer número ali, por exemplo, 58 já ficou colorido. O 47 também. 27 também. 49. E assim vai colorindo qualquer que esteja os números ali. Pronto. Essa parte também está resolvida. Falta agora a gente guardar. Vamos transferir esse jogo para o banco de dados. Vamos fazer isso. Eu estou vendo que faltou uma coluna aqui. Aliás, não faltou não. A coluna está escondida aqui, né? Está faltando aqui. Isso. Tem a coluna A. Tá certo. Então aqui é o controle. O controle para receber o número sem repetição. Porque aqui vai repetir várias vezes, dependendo da quantidade de jogos. Aqui tem 3 jogos, então vai repetir o bolão 1 para os 3 jogos. E esse campo aqui é para repetir só uma vez, para ser o controle. Então vamos lá. Aqui começa na linha 4 e o bolão começa aqui na linha 5. Então eu tenho que dizer para ele o seguinte: enquanto essa coluna aqui, a coluna O, a partir da linha 5, enquanto tiver valores aqui, enquanto ela for diferente de vazio. Então ele vem conferindo aqui, começando da 5, confere se tiver preenchido aqui, então ele vai cadastrar todos esses números. Passa para a segunda, se tiver, cadastra. Se isso aqui também tiver, cadastra. Parou, chegou aqui. Está vazio, então ele para, não vai mais rodar a macro. Então ele vai rodar enquanto for diferente de vazio. Quando for igual a vazio, ele para. É isso que temos que dizer. A linha aqui é 5 e a linha do banco de dados é 4. Nós temos 2 tipos de linha. Um linha para cá e um linha para o banco de dados. Não podemos usar a mesma variável para designar 2 coisas ao mesmo tempo. Eu posso usar a variável linha, mas uma em cada macro. Mas quando eu vou usar linha, 2 tipos de linha na mesma macro, eu tenho que ter 2 variáveis linha. Vamos ver o seguinte. Então aqui eu só tenho uma linha. Eu tenho que criar um outro nome para representar a outra linha. A linha do... Vamos usar essa daqui como a linha do banco de dados. E vou usar outra variável chamada linha para o bolão. Uma outra questão que eu tenho que informar aqui é que quando eu declarei isso aqui, eu tenho usado muito a variável integer. Para banco de dados, não é muito aconselhável usar integer. Por quê? Porque se o banco de dados crescer muito, ele vai dar um estouro e não vai poder cadastrar mais. Essa variável armazena um valor de 2 bits, que vai ser de 32.767. Somente isso. Então, quando chega a esse número, você tem lá um cadastro. Quando chega a esse total de linha, ele diz que deu um estouro na linha. A linha estourou. E ele não armazena mais valores maiores do que esse. Então, como resolver isso? Essa variável deve ser trocada por long.
para avaliar o tipo long. O tipo long são 4 bits. Aí já chega a mais de 2 bilhões de linhas. Então mais do que o suficiente. Né? Em alguns casos, quando não tem muito cadastro, pode deixar o InTEG mesmo. Mas nesse caso de, por exemplo, o banco de dados aqui, ele vai chegar a 100 mil, dependendo, rapidinho, um ano. Se tiver muitos jogos, pode chegar a 100 mil linhas de cadastro, ou mais. Então, o InTEG não vai resolver isso. Tem que ser através da variável do tipo long. Então é isso. Então aqui eu vou criar mais uma linha, só que eu vou chamar ela de linha não, lim, apenas lim. Linha e lim. Pode ser qualquer outro nome que você quer. Pode ser linha do banco de dados, linha BD, linha jogos, para diferenciar. Mas não pode ser a mesma. Lim e lim. Vamos então começar com um procedimento. Para guardar o bolão. Guardar o bolão. Então, eu tenho lim do bolão que começa na linha 5 e eu tenho linha que é do banco de dados que começa na linha 4. São diferentes. A linha é a linha do bolão e a linha é a linha do banco de dados. Vou dizer para ele o seguinte: enquanto que é o while, enquanto ws bolão ponto cells linha não, lim, bolão é lim. Isso, quando faz isso, tem que ter muito cuidado para não confundir um com a outra. Lim, coluna é a coluna O ou então a coluna 15, pode usar também. For diferente de vazio. O end é o que termina o while. Toda vez que o loop começa com while, ele termina com end, o end. E aqui dentro é que eu vou escrever o que vai acontecer. Então ele vai fazer o seguinte: vai começar na linha 5 do bolão, aqui, que é a linha 5, e vai perguntando se está vazio ou não. Se tiver diferente de vazio, ele vai fazer o procedimento. Igual a vazio, ele vai parar. Então ele para quando terminar aqui. Por isso não importa quais seja a quantidade de jogos, ele vai levar isso tudo para lá, um por um. Vamos voltar ao código. Então quando ele fizer isso, conferir, o que ele vai fazer? Conferiu, não está vazio, então ele vai ter que entrar no banco de dados. Agora ele vai vir no banco de dados. Eu vou até tirar essa linha daqui para não ter muito erro. Aí ele vem aqui, linha é 4. Vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil de entender. Entra no banco de dados. Que entra no BD. BD começa na linha 4. Ele faz um loop do until ws dados ponto cells, aqui é linha e a coluna A. Aliás, coluna A não, coluna B. A coluna A ela vai receber um valor único, então ela vai ser uma coluna sempre menor do que a coluna B. Então a coluna padrão, para ele verificar, ele vai começar a cadastrar aqui do B. Coluna A ele vai colocar um valor depois de fizer o cadastro, que ele coloca os valores para ir na sequência. E aqui vai repetir várias vezes a mesma sequência. Então é coluna B. Banco de dados, vamos ver. Coluna B.
A coluna B igual a vazio. Então está fazendo um loop lá, procurando uma linha vazia na coluna B. Então linha vai ser igual a linha mais 1, para incrementar, passar de linha por linha até procurar. Então isso aqui ele faz a procura no banco de dados. Entra no banco de dados e procura uma linha vazia. W e procura linha vazia na coluna B. Coluna B. Então encontrou uma linha vazia na coluna B. O que ele vai fazer? Aí ele vai pegar. A primeira coisa que ele vai fazer é pegar esse valor aqui, que é o número do bolão, e colocar na coluna B. A coluna B vai receber o número do bolão. Nesse caso, essa coluna B, ela tem um nome. Aqui no caso não tem nome aqui não. Vou colocar agora um nome para ele. Definir o nome. Ele não tem nome. Bolão. Eu vou colocar NR bolão. É o número do bolão. O valor. Também no bolão, definir o valor do jogo. Vou colocar só o valor mesmo. Valor. Vou deixar minúsculo, que eu estou usando minúsculo. Código. Então, o WS dados ponto cells linha coluna B vai receber o WS bolão ponto range. Cuidado aqui que é range, não é cell, tá? Aqui do bolão é range, porque é fixo aquele valor lá. NR bolão. Ponto value. Então, atenção aí. Essa primeira célula aqui, esse valor ele não se repete, ele é fixo. Diferente de jogo 1, jogo 2, jogo 3, isso aqui vai repetindo, dependendo das células. Mas aqui não, está fixo, num só lugar, assim como o valor também. Então nesse caso tem que ser range e não cells, porque ele não vai rodar. Ele vai repetir. Quanto for necessário os jogos, ele vai repetir. Mas ele está referendando somente a uma célula. Agora, vai começar de novo. Aqui, igual, vou colar de novo. Vou trocar aqui porque é bolão, WS bolão. Cells, agora aqui não é linha, é lim, porque está vindo do banco do bolão. Bolão é lim. E a coluna é a O. Coluna O. O que vai acontecer? Aqui, lim 5, que é a linha 5, na coluna O. Então ele vai receber esse valor aqui na coluna C do banco de dados. O banco de dados coluna C vai receber aquela informação lá, que aqui vai ser coluna C. E agora sim, é só copiar e colar, porque são só trocando as colunas. Ctrl C. Vou colar aqui várias vezes, que são 15 colunas, 15 número, 15 colunas. Vamos ver se já deu 15. Então aqui eu tenho B, C, depois eu venho para a coluna D, a coluna E, coluna F, coluna G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e Q. Esse é o banco de dados. Vamos ver até que coluna vai. Então começa aqui do C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R. Vai até o R. Os 15 números.
Então ainda falta mais uma linha aqui. Coluna R. Então o banco de dados vai da coluna B até a coluna R, que é todos esses daqui. Coluna B até a coluna R. Depois ele coloca o valor na coluna T. Na coluna T vai receber o valor. Também vai ser fixo. Então vou copiar aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui é a coluna T. Vai receber o que estiver no valor. Variável valor. E agora também eu tenho que colocar aqui depois a quantidade de dezenas que foi jogada. Quantidade de dezena é isso aqui. Isso aqui se chama quantidade de dezena mesmo. Ctrl C. E aqui no banco de dados. Quantidade de dezena. Vou deixar ela aqui, depois eu copio de novo. Vou repetir. Ver qual é a coluna que vai receber. Coluna U. A coluna U do banco de dados vai receber a quantidade de dezena. Coluna U. TU. Vai receber isso aqui. Ctrl X. Pronto. E por último, vou incrementar o lim para que ele rode para tudo isso aqui é para cadastrar uma linha, tá? Ele cadastra a primeira linha desse jogo. Então ele cadastrou, pegou isso aqui, pegou esse, depois esses números tudinho até o 15 e cadastrou lá. E também o valor do jogo. Agora falta ele cadastrar esse número no controle. Para que não tenha nenhum problema. Mas antes eu vou fazer o loop aqui para que ele passe para a próxima linha do bolão. Então vai ser lim igual a lim mais 1. Que aí ele passa aqui, ele chega aqui, aí passa para a próxima linha e por diante assim vai fazendo esse procedimento. No final aqui, depois que terminou aqui do end, é que eu vou fazer outro loop. Eu vou começar da linha 4 novamente. Eu vou comentar também para saber o que é isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer cadastro controle. O controle do bolão. A linha também é 4, só que a coluna é coluna A. E quando ele encontrar vazio, ele vai pegar e colocar na coluna A o bolão. Que é a mesma coisa. Só que é coluna A. E ele vai fazer isso só uma única vez. Pronto. Terminado tudo isso, ele deve dar uma mensagem. MSGBox bolão guardado com sucesso. Ponto. VB ok. Ok. E pronto. E feito isso, o cadastro está. O código para cadastrar o bolão está feito. Vamos testar. Então tem esses jogos aí. Vou aqui acrescentar macro no bolão. Guardar o bolão. Ok. Vamos ver aqui o banco de dados. E o que ele vai fazer. Está vazio.
Quando clicar aqui, bolão guardado com sucesso. Vamos ver se está lá todos. Errado. Por quê? Lógico que o código eu não terminei, né? Olha como está aqui. Coluna O, coluna O, coluna O. Todos só estão cadastrando a coluna O em todas as colunas. E não é coluna O. Isso aqui é O. Aqui é o primeiro, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. O jogo é na coluna O e os números começam na coluna P. Os números, na verdade, eles começam aqui do D. O D vai receber o P. E assim por diante. Aqui. Então, esse é o O. Esse aqui é o P. P, Q. Depois do Q vem o R. S. T. U. Vamos lá, conferindo. Tem o T, U, V, W, X, Y. U, V, W, X, Y e Z, né? Depois do Y vem o Z. Aí depois vem o AA, AB, AC e AD. AA, AB, AC, AD. Depois agora vem o AA, AB, AC e por último AD. Agora sim está consertado o código. Então ele estava recebendo só, ele recebeu só um valor. Foi jogo 1, jogo 1, jogo 1 em todos eles. Vamos deletar tudo isso aqui. Vamos de novo. Guardar o bolão. Bolão guardado com sucesso. Vamos lá. Aqui está. Só tem 10 números. Aqui só vai até o 10. Então banco de dados também 10. Quantidade de número que ele colocou está errado porque aqui tem 10, mas eu selecionei 15 que foi para pintar ali aquela coisa. Então de novo vamos consertar. Apagar de novo. E agora vamos lá. Guardar. Guardado com sucesso. E tá aí. Cada jogo custou R$3. Foram jogados 10 jogos. Cada aí. E aqui o bolão se repete para cada jogo. E aqui o controle só repetiu uma vez. Para que ele possa saber quando eu clicar no novo bolão que ele vai ser o 2. Aqui o 3 e aqui esses outros se repetem, depende da quantidade de jogos. É isso. Está terminado aí o cadastro. Na próxima videoaula a gente continua. Até lá!